que beleza a prisão daquele Cupertino, hein? Puxa vida, eu fiquei surpreso ontem com a prisão desse cara, porque depois de quase 3 anos, né? Faltou um mês para inteirar 3 anos da fuga do cara. A polícia conseguiu rastrear e prender o assassino do garotinho, o Rafael. Eu até perguntei pro Dr. Nico hoje, na entrevista que ele concedeu pra gente lá no Bora São Paulo. Dr. Nico, como sempre, muito presente, né? 7 horas da manhã, o Dr. Nico estava pronto lá para conversar conosco. Perguntei pro doutor qual foi o ponto mais importante na investigação que apresentou a brecha mesmo para os policiais capturarem o Cupertino. Porque normalmente uma investigação complexa como essa, os policiais dependem da falha do investigado. Porque não adianta você grampear o telefone do investigado, porque primeiro você não vai saber qual é o telefone que ele está usando. E segundo, que ele troca de celular de tempo em tempo. Esse cara deve ter usado 200 aparelhos celulares, 200 números distintos. O grande lance numa investigação como essa é monitorar as pessoas às quais ele pode fazer contato. Porque mais cedo ou mais tarde, o contato acontece, vai acontecer, como aconteceu. Conversei com um policial certa vez que já investigou muitos casos e ele levantou isso para mim. Falou, Joel, o importante é monitorar as possíveis pessoas que determinado cidadão vai fazer contato. Porque vai acontecer, como aconteceu. O cara foi lá para o Paraguai, foi para a Argentina, rodou todo e qualquer canto, Mato Grosso do Sul também. Chegou a trabalhar no Paraguai quase 15 meses, numa fazenda lá que produz soja. Ficou escondido. Não sei se vocês viram isso, mas um policial paraguaio foi visitar um parente que trabalhava lá na fazenda, olhou pro cara e falou, pô, esse cara aí não me é estranho, esse cara tá parecendo algum procurado. Dito e feito, ele percebeu que tinha sido reconhecido e caiu fora, fugiu mesmo com a roupa do corpo. Que havia um alerta vermelho na Interpol, esse cara era procurado pela Interpol também e era o maior procurado da polícia de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, ele era o primeiro da lista. O sujeito cometeu um crime absurdo, horrendo, terrível. Além de matar o Rafael lá, o menininho, o ator do SBT, novelas da Globo também, porque ele fez alguns papéis na Globo. Ele matou os pais dele. Foi um crime absurdo. Eu me lembro bem que vocês ficaram chocados, assim como nós ficamos. E a polícia precisava muito encontrar esse cara. Quando ele retornou aqui para São Paulo, para conseguir dinheiro, porque ele não tinha mais grana, aí sim a polícia conseguiu pegar o fio da meada. O Dr. Nico, que ele disse que ele é desmancheiro no linguajar policial. É sujeito que participa também de desmanche de carro, ou participava disso no passado. Bem sujo, então. Exato. Né? Rouba veículo, desmancha veículo para vender a peça. Né? Veículos que são vendidos também depois de latrocínios. Joel, que ele tinha rabo preso com as pessoas e que ele sabia como fazer isso, a gente já imaginava, porque 3 anos fugindo da polícia de São Paulo. Não é fácil. Não é fácil. E outra, Ana, poucas pessoas sabem, esse cara tem passagem também até por roubo a banco, sabia disso? Roubo a banco, um isso cara de altíssima periculosidade, né? Pois é. Isso, a própria filha criou pavor dele. A filha se mostrou feliz ali do jeito dela, ou aliviada, acho que a palavra é essa, com a prisão desse cara. Coisa esse triste. Sujeito que pregou o mal para ela, pregou o mal para a mãe dela, para a família então do Rafael nem se fala. A única pessoa que ficou da família do Rafael lá direto é uma irmã. Imagine a moça sozinha, ela que perdeu de uma vez só o irmão e os pais. Deus me livre e guarde, um cara frio, terrível. Hoje um repórter nosso que está empenhado nesse assunto diz que o que mais o marcou nessa cobertura até agora, sabe o que é? A frieza do cara. Quando você faz a pergunta, ele olha dentro dos seus olhos assim, ó. Esse cara fez isso várias vezes com vários repórteres, vários colegas nossos. Sabe aquele olhar frio, penetrante assim? Só que agora ele vai ter que olhar com esse olhar para os policiais, né? Para o juiz que vai sentar na frente dele, para os promotores. Né? Felizmente a justiça começa a ser feita nesse caso. Um crime absurdo, e ele, quando foi conduzido lá para o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que fica no Palácio da Polícia, vocês viram lá, devem ter ouvido ele gritando, puxa, eu não matei ninguém, não matei não, vocês vão saber quem é que matou. Ontem, a entrevista que foi concedida pela filha do Cupertino, Alda Tenão, lá no Brasil Gente, ficou bem claro isso. E ela estava aliviada com a prisão desse cara. Imagine uma filha ficar aliviada com a prisão do pai. Então ali dá para você perceber quem é esse cara, ou deu para você perceber quem é esse cara, o que significa esse cara.
Ela disse que o que ele fez não a surpreende, em algumas palavras, de um jeito diferente colocado por ela, porque ela já sabia que era um cara muito frio, sabia que era um cara sujo, criminoso, e esses caras podem cometer crimes horrendos, terríveis, atrozes a qualquer momento, assim como ele fez. Infelizmente a história teve esse desdobramento, mas felizmente a justiça começa a ser feita. Ana, boa tarde a você, minha amiga. Oi, Joel, boa tarde. Boa tarde aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tomara, né? Tomara que a justiça nesse caso seja feita. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa reportagem para falar sobre isso. O Lucas Josino está acompanhando esse dia, primeiro dia do Paulo Cupertino preso. Tem audiência de custódia que não vai possivelmente resultar em soltura, nada do tipo, né? A expectativa é que ele seja transferido para uma penitenciária e em breve seja julgado. Você falou do frio, a gente também vai abordar isso aqui no programa de hoje, porque a temperatura já caiu e vai cair ainda mais, e a gente tem que ficar de olho, Joel, nas ações que foram prometidas pela prefeitura para retirar pessoas em situação de rua e levá-las para abrigos, para evitar que a gente tenha aí também, como aconteceu no inverno passado, pessoas que acabaram morrendo por hipotermia ou por outros problemas de saúde que foram agravados pelas baixas temperaturas, como a prefeitura chegou a argumentar, né? Mas enfim, a pessoa morreu porque estava submetida ali a um frio muito forte. Então a gente precisa ficar no pé da prefeitura para discutir esse assunto hoje também. Pneumonia é um exemplo disso, né? Por exemplo. Imagina você exposto em uma rua fria, como são as ruas da região central, problemas principalmente de São Paulo. cardíacos também. Exatamente. Né? Então, é nosso compromisso ficar em cima disso, é nosso dever. Inclusive, amanhã eu vou conversar com o prefeito a respeito disso, viu? Vamos conversar, ter uma conversa séria com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, lá na TV Band, por volta de 7 horas, para tratar exatamente desse assunto. Para que ele reforce para a gente as ações que serão feitas e que já foram feitas também para proteger esses moradores em situação de rua. Nós temos oficialmente, mesmo sabendo que é um número subdimensionado, 32 mil pessoas em situação de rua. As fontes extraoficiais dizem que temos o dobro, pelo menos 60 mil moradores em situação de rua somente aqui na nossa cidade. As vagas disponíveis hoje são de 17 mil vagas ocupadas, então a conta ainda não fechou. Há muitas pessoas que precisam de abrigo, necessitam de abrigo, em especial, principalmente nesses dias trágicos ou noites trágicas que teremos pela frente. Madrugadas frias, trágicas para essas pessoas que teremos pela frente. Aninha, vamos aos destaques do nosso jornal? O que Tá você acha? na hora, vamos lá? Bora nós! Paulo Cupertino passa por audiência de custódia e deve ser encaminhado ao CDP de Guarulhos. O empresário foi preso nesta segunda após 3 anos de buscas pelo assassinato do ator Rafael Miguel e os pais dele. O Supremo Tribunal Federal julga nesta semana uma ação que pode mudar a lei seca ao volante. Entidade que move o processo chama a lei de inconstitucional. 100 famílias são retiradas de um prédio na Rua Augusta, no centro. Antigo hotel foi ocupado no começo de abril. 9 pessoas ficam feridas na queda de um balão tripulado em Boituva, no interior de São Paulo. Uma rajada de vento causou o acidente. E a onda de frio já provoca temperaturas negativas no sul do país. Em São Paulo, o dia mais frio será amanhã. Boituva de novo, hein? Como tem acontecido coisa ruim lá em Boituva. Lugar tão bonito, lindo, uma cidade turística, paradisíaca, eu posso dizer, no interior aqui do nosso estado, região montanhosa, um climinha agradável. Começando lá pela sargento do Exército, vocês se lembram? Ela, paraquedista, especialista mesmo nisso, treinada, infelizmente encontrou um problema com o paraquedas delas, não conseguiu fazer o pouso correto, morreu lá, sofreu várias fraturas, ou seja, fraturas múltiplas. Logo depois, na semana passada, na quinta-feira, se não me engano, aquele avião de médio porte, pelo que vi, acho que é um Caravan, um avião que consegue transportar até 16 pessoas aproximadamente. Um monomotor, né? Um monomotor, o avião caiu, Ana, e 2 pessoas morreram, né? 2 pessoas se feriram com mais gravidade. Nós conversamos aqui no Bora Brasil, na hora mesmo do acidente, ou poucos minutos depois, com o Major Palumbo do Corpo de Bombeiros. E até agora tem gente internada, gente que sofreu esse acidente lá, que estava dentro da aeronave. E agora esse balão.
né? O balão entrou no meio de uma corrente de vento, é isso? A primeira informação que surgiu é de que a prefeitura de Boituva tinha suspendido qualquer atividade aérea por causa das rajadas de vento. A gente falou sobre isso aqui ontem. Tem um alerta da Defesa Civil para fortes ventanias, principalmente no litoral e na região metropolitana, mas acaba acontecendo em todo o estado com essa entrada de frente fria. Depois, a informação que surgiu é de que, na verdade, havia uma recomendação para que os voos não acontecessem. O fato foi que uma rajada de vento pegou esse balão descendo e as pessoas foram arremessadas de lá de dentro. Né? Então, esse foi o grande problema. Mas a nossa reportagem daqui a pouquinho vai trazer mais detalhes. Nossa reportagem de Campinas, que rapidamente se deslocou lá para Boituva e vai trazer os detalhes dessa investigação. Porque eu fico pensando o seguinte, me colocando no lugar desses turistas, né? Quando você lida com um profissional, você entrega a tua vida nas mãos dele, porque nós não somos especialistas. Até tem gente que já saltou de paraquedas muitas vezes, então consegue ter alguma noção se o tempo está desfavorável, por exemplo. Eu não entendo nada disso. O pouco de experiência que eu tenho foi, sei lá, de ter sido repórter aéreo um tempo, então a gente vê que o vento está forte e tal. O céu está aberto, o céu está azul. Então a pessoa vai voar de balão e fala, não, beleza, tá ventando um pouco, mas dá para ir. E veja que não foi o que aconteceu. Eu morro de medo disso, viu? Esses dias mesmo fui convidado para fazer uma matéria, ser entrevistado na matéria e dentro de um balão. Falei, vamos fazer entrevista aqui no chão, Pra que tem que ser lá no alto, lá no balão, né? Eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu tô ficando cada vez mais prudente em relação a isso. Respeito, é claro, quem gosta desse tipo de sensação, de pular de paraquedas, de voar de balão aí, mas eu tô com medo dessas coisas. Com tenho certeza, visto tanta coisa. Também. Você tem? Eu tenho. Tenho visto tanta coisa. Eu tenho muito medo de altura. Você falou aí de Campinas, eu me lembrei de um caso que talvez a gente aborde aqui hoje, pelo menos compartilhá-lo aí dentro do possível com vocês, nós faremos. A Maiara, você viu a menina lá de Campinas, estudante de Campinas, que foi até São João da Boa Vista para visitar os pais e que simplesmente desapareceu e depois foi encontrada morta. Eu quero chamar a atenção, principalmente das amigas que estão ouvindo a gente agora, quanto aos riscos de você fazer uma caminhada sozinha em áreas ermas. Tem que tomar cuidado, sabe? Essas coisas não são simples hoje. Esses dias mesmo minha esposa veio falando que ia fazer caminhada e tal lá na rua. Eu falei, não vai não. Não vai. Não vai, pronto e acabou, sabe? Porque eu fico com medo. Hoje tem tarado pra tudo quanto é canto. Tem esses canalhas aí, principalmente nesses locais ermos, em parques, que ficam esperando uma mulher passar sozinha para cometer o crime. E provavelmente foi isso que aconteceu por lá. Então, olha, muito cuidado, minhas amigas. Cuidado. É triste ter que falar isso para vocês, mas hoje em dia é esse mundo doido que a gente vive. A gente tem que se privar cada vez mais das coisas. Você já viu? Chega ao ponto de você, minha amiga, não poder fazer uma simples caminhada para respirar um ar puro, para caminhar numa estrada de terra, né? Porque você pode se deparar com um canalha como esse que matou lá a Maiara em São João da Boa Vista. Um caso parecidíssimo com um que tratamos aqui também nesse mesmo microfone que aconteceu no litoral de São Paulo, lá em Maresias. A menina que saiu para fazer uma caminhada, ela que estava passando o período de pandemia junto com os pais, em uma trilha, foi abordada por um tarado, um andarilho. É muito comum. Os andarilhos são comuns nessas trilhas litorâneas e ela foi atacada por um cara desse. Então tem que tomar cuidado demais, viu? Cuidado se privar extremo, cada vez mais, né? Infelizmente. Infelizmente isso daí é uma realidade para a mulher, infelizmente, principalmente quando a gente fala de turismo. Vamos falar agora com o Lucas Josino, ele está com a gente aqui na linha para falar sobre o caso do Paulo Cupertino, atualizar para a gente. Já aconteceu essa audiência de custódia, hein, Josino? Boa tarde para você. Fala, Josino. Boa tarde, bom trabalho. E aí, Ana? Obrigado, Joel. Boa tarde para vocês, para os nossos ouvintes. A audiência está sendo finalizada nesse momento, mas pela informação que a gente recebeu, o Paulo Cupertino deve ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo. E por lá ele vai passar durante 10 dias por regime de observação. Vai ser observado, vai ficar isolado, e depois vai ser integrado aos outros detentos lá do CDP de Guarulhos, até que seja julgado no júri popular pelo triplo homicídio duplamente qualificado. Esse vai ser o dia de hoje, então, do Paulo Cupertino. Vai sair da Barra Funda, do Tribunal Criminal de lá, na Zona Oeste, depois vai ser encaminhado, então, para o CDP de Guarulhos. Hoje, mais cedo, a gente esteve no Distrito Policial de número 77, na Santa Cecília, na região central de São Paulo, onde ele passou a noite.
Paulo Cupertino dormiu lá e por volta das 9 da manhã ele saiu e foi em direção à Barra Funda. Ele não falou com a imprensa, mas chamou atenção, viu, Joel? Porque olhei nos olhos dele, ele olhou fixamente, assim, dá pra ver que é um cara meio frio, calculista, ele ficou quieto o tempo todo, vários repórteres questionando, mas ele não falou absolutamente nada. Não foi você que falou isso no grupo hoje nosso, não, né, Josino? Foi um outro amigo nosso que disse que teve essa mesma sensação, correto? Foi o Mark. Foi o Mark. Que chegou lá cedo. Você também sentiu isso, então, é? Senti, Joel. Dá pra sentir mesmo, assim. Um cara que fica olhando fixamente, assim, pros repórteres, alguns que estavam questionando ele não respondia nada, mas ele parava, ele estava andando da porta da delegacia até a viatura da Polícia Civil, mas ele ficava olhando, assim, parado, depois voltava a andar. Não é uma pessoa normal, tá longe de ser uma pessoa normal, foi o que a gente percebeu. E aí, conversando com os policiais que fizeram a prisão dele, passaram também a noite lá no distrito policial, ele não assumiu em nenhum momento que cometeu esse crime, e é um cara de poucas palavras. E aí a gente lembra, né, Joel, que algo que chama atenção, muitos ouvintes nossos, inclusive, perguntaram isso, sobre a fuga dele. Foi durante 35 meses que ele foi se escondendo de buraco em buraco, com a ajuda de algumas pessoas que, inclusive, estão já investigadas pela polícia. São pelo menos 4 amigos do Paulo Cupertino que teriam ajudado, financiado essa fuga dele. Segundo diz que denúncia, ele passou por 300 endereços em 10 estados brasileiros e também em 2 países, na Argentina e no Paraguai. Só que na cidade de São Paulo, em 74 diferentes endereços. E aí a gente conversou com o delegado-geral de polícia de São Paulo, Oswaldo Nico, e ele nos falou que a estratégia de fugitivos como ele é de ficar pouco tempo em um lugar para tentar despistar o mais rápido possível a polícia. Ele fica pouco tempo em um lugar, vai para outro, com a ajuda de alguns parceiros do mundo do crime, e aí vai pulando de lugar em lugar, de barraco em barraco, para conseguir escapar. Mas dessa vez não deu certo. Ontem ele foi pego num hotel na zona sul de São Paulo, no bairro de Interlagos, e aí foi preso pela equipe da Sexta Seccional, encaminhado para o distrito policial de número 98, que é na zona sul, próximo onde ele mora. Ele morava no bairro de Pedreiras, e aí depois foi para o HTP, agora no 67, agora para Barra Funda, e depois deve ser encaminhado, então, vai dormir hoje no CDP de Guarulhos, viu, Joel? Tá, então essa percepção que você teve, ela é real mesmo. Não só o Josino, mas outros amigos sentiram a mesma coisa. Agora, esse olhar penetrante dele, ele vai ter que voltar para os policiais do caso, para os policiais que estão investigando isso, e principalmente para a justiça, para os promotores e juízes que tratarão desse caso, né? Aí a conversa muda de figura. Esse cara, espero que ele seja apenado mesmo com muito rigor, para que as nossas leis tenham condição de deixá-lo preso por muito tempo, por décadas pelo menos, para que principalmente a filha dele tenha tranquilidade, que a filha viveu amedrontada esse tempo todo. Olha só, a filha tem medo do pai. E pois é, né? E até agora, Joel, assim, se tem um ponto, entre aspas, positivo nessa história, que a filha estava com medo, mas ela sabia que se o pai tentasse se aproximar, a polícia pegava. Então ele estava fugindo dela, ela tinha essa garantia, entre aspas. Se ele for para cadeia e sair com supervisão da polícia, eu acho que a situação é até pior, né? Exato. A Isabela, ela vive esse pânico, vive esse terror, ela tenta criar uma vida novamente, né? Porque a vida dela foi destruída, assim como a família do Rafael foi destruída. A irmã do Rafael, que aqui está, a única sobrevivente lá, imagine a vida que essa menina tem hoje. Então esse cara, ele conseguiu levar o mal simultaneamente a muitas pessoas. Verdade. Né? Agora, essa capacidade dele de fugir da polícia, se utilizando desses meios todos, chamou a nossa atenção. Imagina o cara passar por 300 endereços. Ele ficou mais de 1 ano em uma fazenda, trabalhando lá no Paraguai, e os funcionários paraguaios disseram que ele era um cara tranquilo, amável. Olha só, sujeito com duplo caráter, né? O sujeito se mostrava bonzinho e tal, atendia todo mundo, respeitoso. Quem que poderia imaginar que ali havia um assassino, um cara que matou 3 pessoas friamente? Você ouviu o doutor Nico falando de você hoje pela manhã, perguntando para mim lá se você era o filho do Josmar mesmo, Josino? Você ouviu ou não? Ouvi sim. Inclusive você citou essa informação que a gente deu, João. Muito obrigado, inclusive, viu? Dos 300 endereços. E aí depois o doutor Nico falou. Meu pai já fez várias matérias com ele, inclusive. Exato. Várias mesmo, várias.
Parabenizando hoje sempre o Josmar, que é um dos grandes jornalistas policiais desse país, né? E você também, que está seguindo o mesmo caminho. Obrigado, aí, João. Mostrando todo o brilhantismo, todo o empenho, principalmente. Você é um cara muito empenhado, viu, Josino? Não é só ter talento, sabe, cara? E você é um cara que se desdobra, vai atrás, é correria mesmo, é sangue bom. Você é um cara extraordinário, é um prazer muito grande trabalhar com você. E é muito legal saber que pessoas, mesmo fora do jornalismo, reconhecem o seu trabalho. Show de bola, Josino. Qualquer novidade aí, dá um toque na gente, tá, meu irmão? Obrigado pelas palavras, Joel. Sabe que é uma honra trabalhar com você aqui na rádio, na TV também. Na TV a gente não sabia nada. Você está ensinando tudo pra gente. Com a Ana Paula da mesma forma e com todos os ouvintes. Obrigado mesmo. É isso, querido. Valeu, José.